Ao domingo é habitual, viajamos até ao espaço numa emissão conduzida pelo comentador da RTP, Miguel Gonçalves. Miguel, muito bom dia. Vamos começar com a qualidade tecnológica dos telescópios e computadores, isto porque nos permite conhecer cada vez melhor os primeiros tempos do universo. É verdade, a primeira viagem desta semana leva-nos até 11 mil milhões de anos-luz. O universo ainda era muito pequenininho, era muito ancestral e vamos encontrar um guisado. Quem diria, estas horas ainda por cima, falar de guisados e de bolhas. É pelo menos essa metáfora que um conjunto de observatórios, um conjunto de astrónomos que utilizou o observatório Keck, tenta explicar aquilo que encontraram. Encontraram uma protogaláxia, isto é, uma galáxia que está a dar os seus primeiros passos para se formar, para crescer. Mas o mais surpreendente nesta descoberta, e isto são apenas ilustrações, como é óbvio, não são observações, dizem-nos o seguinte: à volta dessa galáxia, nós estávamos à espera de encontrar gás frio, muito frio, até porque nesta altura do universo, portanto, muito no início, nós estávamos no pico da formação estelar e as nuvens nascem, aliás, as estrelas nascem em nuvens muito frias e, portanto, era normal naquele tempo haver muitas nuvens frias para dar origem a muitas estrelas. Vamos pôr aqui em números. Quando nós falamos desta descoberta de uma nuvem de gás muito mais quente do que o que seria de esperar, estamos a falar de uma nuvem que terá entre 100 mil a mais de 10 milhões de graus Celsius. Quando naquele tempo, no início do universo, era normal, e nós temos esses registros observacionais, de nuvens que têm apenas 10 mil graus. Para quem está lá em casa, 10 mil, 10 milhões, mas tudo isto é muito quente. Mas é que à luz do cosmos, à luz da evolução das estrelas, o nascimento e a evolução das estrelas, 10 mil graus é uma temperatura fria suficiente para poder dar origem às estrelas. E, portanto, como é que é possível nós termos já uma nuvem tão quente no universo tão primitivo? É que estas temperaturas desta nuvem que foi encontrada são as temperaturas que nós encontramos nas nuvens agora, no nosso tempo, ou seja, 13,6 mil milhões de anos depois do Big Bang. E aqui entra o guisado. Os astrónomos dizem que, imagine um guisado, e que nós apreciamos desde o início que ele é feito até à parte final e que começa a borbulhar. O borbulhar dá-nos, então, a indicação também da temperatura a subir. E dizem os astrónomos que esta nuvem mais quentinha que foi agora encontrada, imaginem, então, que é o primeiro borbulhar deste guisado cósmico que depois, obviamente, vai ter fenómenos que o vai aquecer mais ao longo dos anos, até ao nosso tempo habitual, ao nosso tempo que nós vivemos. Qual é a explicação que os astrónomos arranjam para esta nuvem mais quente, quando o universo era muito frio? Bom, nós estamos a falar de protogaláxias, estamos a falar de uma altura em que as galáxias também estavam mais próximas das outras. Será que houve colisões de galáxias que terão aquecido este gás? É uma das hipóteses. Bom, há outra. Será que nestas protogaláxias já estariam presentes buracos negros supermaciços no seu interior e que, portanto, conseguiriam também, graças à sua atividade e aos seus jatos, aquecer o meio circundante? Também pode ser. São dois aquecimentos diferentes, digamos assim, que podem explicar esta galáxia. Mas é muito curioso que as observações cada vez melhores que nós temos do universo, nomeadamente do próprio James Webb, dizem-nos que, se calhar, o universo começou a tornar-se mais maduro muito mais cedo que aquilo que nós pensávamos. E olha, não foi por acaso que eu falei do James Webb, porque a notícia a seguir leva-nos até a uma determinada tipo de estrelas chamadas Wolf-Rayet, que mais do que estrelas de grande massa, estamos a falar de estrelas com 25, 30, 40 vezes mais a massa do que o nosso Sol, são estrelas que, as Wolf-Rayet, que nós sabemos que estão a passar por um período quase de anúncio que vão explodir. As estrelas de grande massa explodem como uma supernova, mas um bocadinho antes desse período, algumas dessas estrelas, lá está, isto é importante, não todas, algumas destas estrelas de grande massa são caracterizadas por terem ventos poderosíssimos, ventos muito fortes, que conseguem ejetar grandes quantidades da massa da própria estrela. Olha, estamos a falar de cerca de 10 vezes a massa do nosso Sol num período de 1 milhão de anos e com ventos até 3.000 km por segundo. E depois fazem estes arcos, estas imagens magníficas, e o James Webb
o famoso James Webb telescópio, conseguiu capturar com um detalhe sem precedentes uma dessas estrelas, Wolf-Rayet, a WR124, para nos mostrar quais são estes passos e o que é injetado nesta estrela que está a anunciar, no fundo, a sua morte. Isto leva-nos a uma tabela periódica. Todos nós conhecemos a tabela periódica dos nossos tempos do ensino secundário. E quando olhamos para a tabela periódica, como esta que nós estamos aqui a ver, esta é dos astrónomos, sabes? Porque cada uma destas cores denuncia, mostra-nos a origem dos elementos, onde e quando é que eles foram sintetizados. Repara que no canto, em cima, estão os primeiros elementos os mais abundantes do universo, hidrogênio e hélio. Foram criados no Big Bang, têm aquela cor roxa avermelhada. E depois, aqueles elementos que nós conhecemos, que são fundamentais para a vida, que constituem também os próprios planetas, nasceram ou em explosões de estrelas de grande massa, ou em explosões de estrelas de pequena massa, ou em colisão de estrelas. E, portanto, Cristiana, deixa-me dizer-te que tu tens dentro de ti uma série de átomos que nasceram há 3,6 mil milhões de anos e também átomos que nasceram de morte da explosão de estrelas. Somos nós todos explosivos. E por isso é que estudar as estrelas Wolf-Rayet, como vamos ver nos vídeos seguintes, é extremamente importante. Por um outro motivo. Porque estas estrelas, ao injetar tanta massa, estão também a contribuir, são elas próprias, fábricas de poeira. Gigantescas quantidades de poeira. A poeira é fundamental para explicar a formação dos planetas. Os planetas nascem através da agregação de poeira. Nós estamos aqui por causa da poeira. E hoje sabemos também que há demasiada poeira para aquilo que os modelos teóricos dizem. Não estou a falar só apenas da minha casa, estou a falar no universo. Há muito mais poeira do que aquilo que nós pensávamos ou que diziam os modelos. E, portanto, estudar estas estrelas que produzem também muito poeira é também tentar perceber de onde é que vem o material que cria os planetas, que cria, olha, até nós que estamos aqui. Avançamos com outro tema. Esta semana ficamos também a conhecer um pouco mais sobre o que terá sido o passado de Vênus e as novas expectativas líquidas para Marte e também para a nossa Lua. É tudo provocações. Vamos começar por Vênus, porque Vênus mostra-nos que é cada vez mais provocador, cada vez mais enigmático, quer no seu passado, quer no presente. Passado. Há muito tempo que nós temos a ideia, que os astrónomos têm a ideia que Vênus até pode ter tido um período de tempo em que tinha até condições para ter vida mais depressa do que a Terra. Teve oceanos, teve uma atmosfera amiga da vida e depois, por um conjunto de eventos astronómicos que ainda hoje tentamos perceber melhor, tornou-se um inferno. Um inferno é um planeta de efeito estufa. O planeta mais quente do Sistema Solar, pelo menos 460 graus. E agora um grupo de astrónomos tentou perceber: houve água neste planeta? Durante quanto tempo? Houve mesmo condições para Vênus ser mais parecido com a Terra do que aquilo que é hoje? Eles fizeram várias simulações, modelaram a história da própria atmosfera de Vênus e chegaram a uma conclusão muito interessante, que diz o seguinte: se Vênus teve água, foi há pelo menos 3 mil milhões de anos e foi por um curtíssimo período de tempo. Porque depois a combinação de vulcões com a própria evolução natural do planeta rapidamente tirou a água que havia no planeta. Claro que o facto de Vênus estar mais próximo do Sol do que a Terra também ajuda a que ele também seja um bocadinho mais quente. E, portanto, estas simulações dizem que, de facto, as nossas ideias sobre um Vênus muito mais amigo da vida que aquilo que nós pensávamos, podemos ter que refazer essas ideias. Mas, por outro lado, num estudo recente, muito recente, temos cada vez mais provas que Vênus é um planeta, provavelmente ainda hoje, vivo do ponto de vista geológico. Quando dizemos isso, é ter a capacidade de transferir calor, transportar calor das zonas mais profundas do planeta até à superfície. Como? Com vulcões, por exemplo. Temos cada vez mais provas que mostram que Vênus é vulcanicamente ativo. Muito rapidamente, para Marte, com provocações também aquosas, porque um grupo de astrónomos anunciou a descoberta de um glaciar relíquia perto do equador de Marte. Mais ainda, este glaciar está numa zona que nós também sabemos que teve atividade vulcânica em Marte. Provavelmente o choque entre o magma dos vulcões, a lava dos vulcões, com o gelo, terá ajudado a esconder, de certa forma, também este glaciar relíquia. Nós conhecemos glaciares relíquias no equador de Marte, mas muitos deles do passado, num passado muito remoto de Marte. Este será um glaciar muito recente
na história de Marte. No Equador, quando nós estamos à espera de encontrar gelo, é sobretudo nos polos, e pode dar uma pista sobre novos sítios interessantes, Cristiana, que até podem mostrar como pode haver água líquida a zonas relativamente pouco profundas da superfície de Marte. Boas notícias, então, para a exploração de Marte. Ainda continuando na saga da água, mas passando de Marte para a Lua. O SOFIA, o telescópio espacial a bordo de um avião, já está reformado, mostrou-nos o mapa da localização mais precisa de água no polo sul da Lua. Lembro que quer a NASA, quer a ESA, quer a Agência Espacial Chinesa têm missões para o polo sul da Lua, precisamente para irem à procura desta água, que é fundamental para as nossas permanências mais duradouras na nossa Lua. Miguel, rapidamente para terminar, um tema curioso, falamos de menisco no espaço. É talvez um daqueles momentos subhistóricos. Subhistóricos porque está a passar despercebido, mas nós fazemos questão de trazer aqui. Começa agora a entrar em funcionamento a bordo da Estação Espacial Internacional a primeira instalação para criar tecidos humanos, imprimir tecidos humanos, e o primeiro objetivo desta instalação que nós estamos a ver é construir na Estação Espacial Internacional um menisco humano, todo um menisco humano. Isto é importante porque, pela primeira vez, vamos ver se temos já capacidade tecnológica para construir órgãos humanos em ambiente de microgravidade. Numa altura em que se fala cada vez mais da escassez de órgãos humanos, temos que esperar que alguém morra ou que esteja seriamente afetado para ter transplantes de órgãos. Eis o espaço, ou como tecnologias espaciais, e trabalhar em microgravidade pode ajudar-nos também a resolver problemas no nosso planeta. Muito bem, Miguel. Obrigada e até Obrigado. ao próximo domingo.